Em 1839, o Império Britânico invadiu o Afeganistão com uma força de 20 mil homens. Como inicialmente não houve resistência, a confiança dos oficiais foi tamanha que eles transformaram a ocupação em uma extensão de suas vidas em Londres. Levaram famílias, pratarias, bibliotecas e até cães de caça, acreditando que o país seria mais uma colônia fácil de controlar. Mas a invasão gloriosa durou pouco. A cidade logo se tornou um ambiente hostil, onde as ruas eram um labirinto de olhares de ódio e resistência silenciosa. Alguns anos depois, apenas um sobrevivente britânico com o crânio partido cambaleou de volta para casa em um cavalo exausto, após fugir de uma carnificina que se abateu sobre seus camaradas. Essa é a história deles. No início do século XIX, o Afeganistão era um tabuleiro, um espaço onde dois impérios se observavam e se ameaçavam sem jamais declarar guerra aberta. De um lado estava o Império Britânico, sustentado por sua joia mais valiosa, a Índia. Do outro, a Rússia czarista, avançando de forma constante para o sul. Cada novo posto russo era visto em Londres como um passo a mais em direção ao coração do império. Os britânicos passaram a viver em estado de paranoia. Eles acreditavam que, cedo ou tarde, a Rússia usaria o Afeganistão como corredor para invadir a Índia e desmontar o poder britânico no Oriente. Esse confronto invisível, feito de rumores, diplomatas e espiões, ficou conhecido como o Grande Jogo. Para os britânicos, a Índia era fonte de riqueza, prestígio, poder naval e influência. Qualquer ameaça, por menor que fosse, precisava ser neutralizada. Foi assim que o Afeganistão entrou na equação como um escudo geográfico. Um território montanhoso, hostil, difícil de atravessar. Ideal como barreira entre a Rússia e a Índia. A solução parecia óbvia: garantir que o Afeganistão estivesse sob influência britânica. Em Cabul, emissários russos e britânicos passaram a disputar a atenção da corte local. A capital virou palco de uma guerra de promessas, intrigas e desconfiança. Um jogo diplomático jogado em vielas medievais, mas decidido em gabinetes a milhares de quilômetros dali. As decisões foram tomadas por homens que jamais sentiram o frio das montanhas afegãs. Londres não compreendeu o terreno que estava pisando. Naquele momento, o país era instável, fragmentado, mas funcional dentro de sua própria lógica. E essa lógica era mantida por Dost Mohammed Khan. Dost Mohammed não governava com coroas, constituições ou discurso. Sua autoridade vinha da habilidade de equilibrar forças instáveis. Tribos rivais, chefes regionais armados, alianças temporárias que podiam ruir a qualquer momento. Governar o Afeganistão significava negociar todos os dias e sobreviver às consequências. Ele entendia que alinhar-se totalmente a um império seria suicídio político. Em vez disso, usava britânicos e russos como contrapesos. A ambiguidade era sua principal arma. Quando Londres exigiu que ele expulsasse os emissários russos de Cabul, a ordem soou absurda. Aceitá-la significaria abrir mão da única estratégia que mantinha o equilíbrio regional. Dost Mohammed recusou imediatamente, não por provocação, mas por sobrevivência. Em Londres, a recusa foi a desculpa perfeita para uma ocupação. A invasão ao Afeganistão começou em 1839 com confiança. Em Londres e na Índia Britânica, a operação parecia resolvida antes mesmo de começar. A expectativa era de que os afegãos se submeteriam ao controle britânico rapidamente. O exército reunido para essa missão ficou conhecido como Army of the Indus. Era uma força imponente para os padrões da região. Tropas britânicas, regimentos indianos, artilharia pesada, oficiais experientes e uma longa coluna de civis, criados, comerciantes e familiares. A travessia começou pelos passos montanhosos do atual Paquistão, entrando no Afeganistão pelo Bolan Pass. O terreno já mostrava seus primeiros avisos. Trilhas estreitas, suprimentos escassos, animais morrendo no caminho. Ainda assim, quase não houve oposição. As cidades de Kandahar e depois Ghazni caíram rapidamente. A queda de Ghazni, em julho de 1839, foi decisiva. A fortaleza era considerada inexpugnável, mas um ataque direto com explosivos abriu os portões em poucas horas. Para os britânicos, aquilo confirmou tudo o que acreditavam: superioridade militar, disciplina e poder de fogo eram suficientes para dominar o Afeganistão. Pouco depois, o exército entrou em Cabul, sem encontrar grande resistência. O governante fugiu.
Em seu lugar, os britânicos colocaram de volta no trono Shuja Khan Durrani, um antigo rei da velha dinastia afegã, deposto décadas antes, sem poder real, trazido do exílio e sustentado pelas baionetas britânicas. Eles acreditavam que, uma vez colocado no trono, Shanjusha seria aceito passivamente, subestimando o ódio religioso e cultural que a presença de um exército infiel despertaria na população. Para Londres, isso bastava. Um governante legítimo havia sido restaurado. A missão, aos olhos imperiais, estava concluída. Mas a facilidade da conquista escondia um problema. Não houve derrota real do Afeganistão nem submissão das tribos. As lideranças locais continuaram armadas. Cabul entrou em um período de calmaria. A cidade funcionava, os mercados abriam, o novo governante ocupava o trono e o exército estrangeiro se instalava, como se aquela ordem fosse permanente. A guarnição britânica, em vez de ocupar posições defensivas dentro da cidadela, se estabeleceram em áreas abertas, planas, fáceis de abastecer e agradáveis de viver. Oficiais trouxeram suas esposas, filhos e criados. A vida social floresceu com jantares, bailes e cerimônias. Os oficiais britânicos passaram o tempo jogando cricket, patinando no gelo e organizando jantares de gala. Esse arranjo produziu uma sensação de segurança. As montanhas ao redor permaneciam silenciosas. As tribos não atacavam. As rotas funcionavam bem. Cabul passou a ser tratada como um posto administrativo avançado, não como um território hostil. Mas o poder de Shuja Khan dependia de dinheiro estrangeiro. Para manter apoio local, subsídios eram pagos a chefes tribais. Com o tempo, esses pagamentos foram reduzidos. Em seguida, impostos aumentaram para compensar os custos da ocupação. A população sentiu o peso diretamente. Comerciantes, camponeses e líderes locais passaram a ver o governo como uma extensão do exército estrangeiro. Enquanto isso, o antigo governante, Dulce Mohammed Khan, permanecia vivo e presente na memória coletiva. Logo, uma revolta em Cabul começou a ganhar forma, com a direção de Akbar Khan, filho de Dost Mohammed Khan. Akbar reuniu rapidamente chefes tribais, combatentes locais e redes de apoio espalhadas pelas montanhas ao redor da cidade. Em novembro de 1841, Alexander Burnes, um dos principais representantes britânicos em Cabul, foi morto por uma multidão enfurecida dentro da cidade. O assassinato rompeu qualquer aparência de estabilidade. A autoridade estrangeira deixou de existir nas ruas. Akbar Khan assumiu a coordenação dos ataques. As rotas de suprimentos foram cortadas, mensageiros desapareceram, armazéns foram saqueados. As forças britânicas ficaram confinadas aos acampamentos, cercadas por colinas ocupadas por combatentes afegãos. Dentro do acampamento, a liderança britânica perdeu coesão. Vale lembrar que quem liderou o exército britânico até Cabul foi o experiente e condecorado Sir John Kane. Sob sua liderança, a campanha foi considerada um sucesso militar. Após a conquista e com o sentimento de trabalho cumprido, ele deixou o comando para William Elphinstone, um oficial veterano de Waterloo, mas que na época estava em péssimo estado de saúde, debilitado e inseguro. As decisões passaram a oscilar entre ataques limitados, recuos e tentativas de negociação. A iniciativa saiu das mãos britânicas e passou para os afegãos. Akbar Khan usou a negociação como arma. Ele propôs conversas, cessar-fogo temporário e promessas de passagem segura. Cada encontro comprava tempo, enfraquecia a moral inimiga e ampliava o cerco. Reféns foram tomados, armas foram entregues. Com o inverno se aproximando, a situação dentro dos acampamentos se deteriorou. O suprimento de comida diminuiu, a pressão psicológica cresceu. Cabul estava cercada, isolada e hostil. No final de 1841, a guarnição em Cabul já havia perdido o controle da cidade. As rotas de suprimentos estavam cortadas. Os acampamentos cercados e a autoridade britânica havia colapsado fora do acampamento. O general Elphinstone concluiu que a única alternativa à aniquilação total era fugir. Mas o acampamento estava cercado dentro de Cabul. As saídas da cidade, as entradas e principalmente as passagens montanhosas entre Cabul e Jalalabad estavam sob controle dos afegãos. Marchar para casa sem um acordo significava ser atacado desde o primeiro quilômetro. Apelando para a diplomacia, William autorizou contatos diretos com os líderes afegãos. A cada rodada de negociações, os britânicos cediam mais armas, dinheiro e reféns.
Akbar Khan ganhava tempo, controle e legitimidade perante as tribos. Ele também percebeu que colocar a guarnição em movimento era mais eficaz do que tentar destruí-la dentro da cidade. Ao aceitar negociar, Khan passou a decidir quando a coluna avançaria, por onde passaria e sob quais condições. Cada concessão britânica, armas, dinheiro, reféns, enfraquecia a capacidade de resistência da guarnição e reforçava sua dependência do acordo. No início de 1842, a guarnição foi autorizada a voltar para Jalalabad, sob a promessa de escolta afegã. Essa escolha selou o destino da coluna. A retirada começou em 6 de janeiro, às 9, sob neve pesada e um frio paralisante. A coluna de 4.500 militares e 12.000 civis formava uma linha desordenada de quase 10 quilômetros que avançava com extrema lentidão, levando horas apenas para cruzar o rio Kabul, parcialmente congelado. Assim que o acampamento foi esvaziado, os afegãos ignoraram o acordo de paz, incendiaram as instalações e degolaram os doentes e feridos deixados no hospital. A retaguarda britânica foi atacada antes mesmo de se distanciar das muralhas da cidade. A neve úmida inutilizou a pólvora e as pederneiras dos mosquetes britânicos. Enquanto os britânicos usavam o famoso mosquete Brown Bass, os afegãos utilizavam o Jezail, uma arma artesanal. O Brown Bass britânico tinha um alcance efetivo de apenas 50 a 100 metros. O Jezail, com seu cano extremamente longo, era preciso a mais de 250 metros. Os afegãos ficavam no topo dos desfiladeiros, fora do alcance dos tiros britânicos. Eles podiam escolher seus alvos com calma, enquanto os britânicos atiravam no vazio de baixo para cima. O Jezail tinha uma coronha em forma de C muito curvada. Isso permitia que o atirador o encaixasse sob a axila ou o apoiasse de forma firme nas coxas, ideal para o terreno montanhoso. Para usar projéteis de chumbo maiores e carregarem mais pólvora, devido ao cano longo e pesado, o impacto de um Jezail era devastador, frequentemente atravessando as proteções leves dos soldados. Após percorrer apenas 9 quilômetros, o exército parou sem tendas, comida ou lenha. Para sobreviver à fome, alguns homens recorreram a comer carne crua de cavalos e camelos mortos. As roupas de lã, molhadas pela neve, congelaram sobre os corpos, criando armaduras de gelo que impediam qualquer movimento. A primeira noite foi um cenário de horror silencioso. Os soldados indianos, cipaios, desacostumados e mal vestidos para o rigor do inverno afegão, congelaram. Na manhã seguinte, centenas foram encontrados mortos, ainda sentados na neve, mantendo a postura de sentinelas em um cemitério de gelo. No segundo dia, o general Elphinstone, esperando por provisões e uma escolta prometida pelos afegãos, que nunca chegaram, ordenou que a marcha recomeçasse apenas ao meio-dia. Esse atraso manteve milhares de pessoas expostas ao vento cortante por horas. O líder afegão reapareceu com um pequeno grupo de cavaleiros. Ele alegou que os ataques do dia anterior foram realizados por tribos rebeldes, que ele não controlava, e exigiu que novos reféns oficiais fossem entregues como garantia de que os britânicos não retornariam. O Major Boettinger foi um dos entregues, privando a coluna de um de seus oficiais mais experientes. Com a neve dificultando a tração, os soldados foram forçados a abandonar quase todos os canhões e o restante das provisões para tentar acelerar o passo. Após avançarem apenas 8 quilômetros, a coluna foi novamente forçada a parar. Os ataques afegãos tornaram-se mais audazes, avançando sobre os que ficavam para trás, com espadas que pareciam facões imensos. A noite foi passada em Bultak, onde o número de mortos por congelamento e exaustão superou o do primeiro dia. A moral do exército estava praticamente destruída. Os soldados já não confiavam em seus generais, nem na possibilidade de sobrevivência. O terceiro dia foi o ponto de não retorno, onde a retirada se transformou em um extermínio sistemático dentro de um corredor. A coluna entrou em um desfiladeiro de 8 quilômetros, ladeado por precipícios altos e estreitos. Os afegãos ocuparam as cristas e abriram fogo sobre a massa humana compactada abaixo. Sem ter para onde fugir ou escalar as rochas para revidar, os britânicos avançaram sobre uma pilha crescente de corpos. A estrada cruzava um riacho congelado dezenas de vezes. O movimento constante quebrou o gelo, e a água gelada encharcou os sobreviventes. Estima-se que 3.000 pessoas morreram apenas nesse desfiladeiro. O calor do sangue das vítimas derretia a neve, criando um rastro escarlate no caminho. Diante do massacre,
Akbar Khan propôs levar as mulheres, as crianças e os oficiais casados sob sua proteção para evitar que morressem nos ataques. Desesperado, Elphinstone aceitou. Entre eles estava Lady Sale. Embora tenha se tornado prisioneiros, essa decisão salvou suas vidas. Ao final do desfiladeiro, o exército deixou de existir como unidade coesa. Os soldados indianos, cibaios, em estado de choque pelo frio e pelos ferimentos, jogaram suas armas fora e tentaram se esconder entre os civis. Restavam apenas cerca de 500 soldados britânicos aptos para o combate, cercados por milhares de civis em pânico. Os soldados britânicos não conseguiam manobrar ou apontar suas armas porque estavam literalmente espremidos por uma multidão de homens, mulheres e crianças que se agarravam às suas fardas e cavalos, clamando por proteção. Os retirados estavam sendo abatidos como animais. Para os atiradores afegãos no alto das montanhas, era um alvo impossível de errar. Cada bala disparada para baixo atingia alguém. Apesar de estarem sob ataque constante e sem abrigo, o general Elphinstone ordenou que a coluna parasse por um dia inteiro na neve. Ele ainda acreditava que Akbar Khan enviaria comida e que novas negociações poderiam salvar o resto do grupo. O maior assassino desse dia não foram as balas e facões afegãos, mas o frio. Estacionados, os sobreviventes viram o gelo subir pelas pernas. Centenas de civis e soldados morreram de hipotermia em poucas horas. Os poucos soldados indianos que ainda estavam vivos e armados jogaram suas armas fora, perdendo qualquer vontade de lutar. Percebendo que a espera por Akbar Khan era uma sentença de morte, Elphinstone finalmente ordenou a marcha. A coluna partiu antes do amanhecer para tentar cruzar os desfiladeiros de Ruf Khotun, mas o movimento foi um caos de sombras. Civis e soldados tropeçavam nos cadáveres congelados dos que haviam caído no dia anterior. Os afegãos, bem descansados e posicionados, esperavam no ponto mais estreito de Ruf Khotun. Eles não usaram apenas rifles, eles desceram as encostas com suas facas Sharai. O massacre foi tão frenético que os próprios afegãos ficaram exaustos de tanto golpear. Nesse dia, os últimos remanescentes dos regimentos de infantaria nativa da Índia foram praticamente aniquilados. Aqueles que não morreram em combate foram capturados para serem vendidos como escravos nas regiões vizinhas. No final do dia, a força combatente estava reduzida a cerca de 250 soldados britânicos. Eles formavam pequenas ilhas de resistência em um mar de milhares de civis, em pânico. Tentavam se esconder atrás das baionetas britânicas, servindo apenas para bloquear a visão dos atiradores. Ao chegarem ao vale de Tizen, a situação era terminal. Elphinstone tentou negociar novamente, mas Akbar Khan apenas exigia mais concessões, enquanto suas tribos continuavam o massacre na retaguarda. Akbar Khan convidou o general Elphinstone e seu segundo em comando, o brigadeiro Shelton, para uma reunião. Exaustos e sem esperança, eles aceitaram, esperando um cessar-fogo. Uma vez na tenda de Akbar, foram capturados e se tornaram prisioneiros. O exército ficou sem comando no momento mais crítico. Sem seus comandantes, o restante da coluna tentou romper o passo de Jagdalak durante a noite. Lá encontraram o caminho bloqueado por uma barreira massiva de galhos espinhosos e troncos de carvalho. Presos contra a barreira de espinhos no escuro, os soldados foram alvejados a queima-roupa. Foi um massacre total. Apenas um pequeno grupo de oficiais e soldados montados conseguiu abrir um buraco na barreira e galopar em direção a Kamdamak, deixando para trás a massa de civis para ser massacrada. Após o massacre na barreira de espinhos em Jagdalak, o exército havia deixado de existir. Restavam apenas pequenos grupos de fugitivos, tentando alcançar a segurança da guarnição britânica em Jalalabad. Ao amanhecer, cerca de 20 oficiais e 45 soldados foram cercados em uma colina nevada perto da vila de Gemdamek. Eles estavam quase sem munição e cercados por centenas de guerreiros afegãos. Os afegãos ofereceram poupar suas vidas se eles se rendessem. Um sargento britânico, enfurecido pelas traições anteriores, respondeu com o famoso grito: "Nem por toda a sua vida." Eles lutaram com as coronhas dos rifles e baionetas até que o último homem caísse. Apenas o capitão Suter sobreviveu porque foi confundido com um oficial de alto escalão. Ele havia enrolado a seda da bandeira do regimento na cintura para escondê-la. Um pequeno grupo de 6 oficiais montados conseguiu escapar de Kamdamak,
mas foram alcançados um a um ao longo da estrada, a apenas alguns quilômetros de Jalalabad. 5 deles foram mortos. Na tarde de 13 de janeiro, os sentinelas nas muralhas de Jalalabad avistaram uma figura solitária cruzando a planície. Era o Dr. William Bredon, o cirurgião do exército. Ele estava com o crânio partido, montado em um cavalo exausto. Quando o general Sale correu ao encontro de Bredon e perguntou onde estava o resto do exército de 16.500 pessoas, o médico o olhou e respondeu: "Eu sou o exército." A aniquilação de Cabul feriu o orgulho do Império Britânico. Em resposta, o general George Pollock foi enviado com uma força massiva da Índia. Pollock foi o primeiro general a forçar a passagem pelo Passo Khyber, usando táticas de infantaria leve para limpar as cristas, algo que Elphinstone falhou em fazer. Em setembro de 42, Pollock entrou em Cabul e hasteou a bandeira britânica na fortaleza de Bala Hissar. Como punição pelo massacre e pela traição, os britânicos decidiram deixar uma marca permanente na capital afegã. O Grande Bazar de Cabul, um dos centros comerciais mais magníficos da Ásia Central, foi implodido e incendiado. A destruição não teve valor estratégico militar. Foi um ato de terror psicológico, para mostrar que o Império poderia retornar e destruir o que quisesse. Partes da cidade foram saqueadas e vilas inteiras ao redor foram queimadas. Enquanto a cidade ardia, os reféns capturados pelos afegãos, incluindo Lady Sale, estavam sendo levados para as montanhas de Bamiyan. Os oficiais britânicos prisioneiros conseguiram subornar seus guardas afegãos com a promessa de uma fortuna em dinheiro e uma pensão do governo britânico. Os guardas mudaram de lado e ajudaram os prisioneiros a se defenderem até que a cavalaria de Pollock os alcançasse. O reencontro de Lady Sale com o exército britânico tornou-se o grande triunfo midiático da época na Inglaterra. Lady Sale não era uma esposa de oficial comum. Enquanto a maioria dos líderes britânicos estava paralisada, ela manteve a cabeça fria. Durante os meses como refém, ela foi a força moral dos prisioneiros. Ela se recusava a ser intimidada por Akbar Khan e negociava melhorias nas condições de vida para as mulheres e crianças. Ela escreveu detalhadamente cada passo da retirada. Seu diário, publicado em 1843, tornou-se um fenômeno mundial por sua crítica feroz à incompetência dos generais ingleses. Na Inglaterra, foi apelidada de a verdadeira granadeira, representando a bravura que faltou ao general Elphinstone. Após a honra ser considerada limpa com a destruição do bazar, o governo britânico percebeu que ocupar o país era financeiramente impossível. O emir que os britânicos haviam deposto no início da guerra foi libertado da prisão na Índia e autorizado a retomar o trono em Cabul. Milhares de vidas perdidas, milhões de libras gastas, e 3 anos depois, o Afeganistão estava sob o comando do mesmo líder que os britânicos tentaram remover.